Pessoal, boa tarde. Agradecer. Boa tarde, professora Mariângela. Boa tarde, Alma, tudo bem? Tudo bem. Pessoal, só comunicar a vocês que nós estamos fazendo a gravação dessa conversa, dessa formação, né, uma roda de conversa, um bate-papo com a professora Mariângela. Então, está sendo gravado e depois será disponibilizado na rede municipal. Então, hoje nós vamos ter mais uma participação, né, da nossa formação. Como nós falamos, as formações que estavam programadas para serem, né, presenciais, as rodas de conversa, devido a toda essa situação, né, da Covid, né, da suspensão das aulas, das atividades não presenciais, nós estamos iniciando com os trabalhos mais remotos mesmo. Semana passada, nós tivemos uma conversa com a professora Eliane Maia, né, e hoje a professora Mariângela, que já esteve aqui conosco também, trabalhando com as professoras de educação especial, né, gentilmente nos cedeu um tempo dela, né, para fazer uma conversa com os profissionais da rede municipal, principalmente os que trabalham, né, com as crianças da educação especial. Então, a professora Mariângela, ela tem graduação em psicologia pela PUC, né, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestrado em educação também pela PUC. Ela atualmente é professora adjunta da PUC também, e atua nos cursos de graduação e pós-graduação. É membro do grupo de pesquisa de saúde e desenvolvimento do curso de psicologia, com estudos desenvolvidos nas áreas da avaliação psicológica, aprendizagem, intervenção psicopedagógica, diagnóstico psicopedagógico, psicopedagogia e dificuldades de aprendizagem, altas habilidades, superdotação. E a professora também, né, está com um novo trabalho aí, que é a sócio proprietária da ECOS, professora? Isso. Consultoria em psicologia, né? Então, a professora está numa nova linha de trabalho também. Isso. Seja bem-vinda, professora. Então, obrigada. Aproveitem bem esse momento, né? Aproveitem toda a experiência que a professora Mariângela tem para trazer e compartilhar conosco, tá? Fica à vontade, professora. Muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui, é sempre um prazer estar junto com vocês em Telêmaco. Hoje de manhã eu falava para as meninas que a Secretaria de Educação do município de Telêmaco Borba mora no meu coração. Eu gosto muito do contato com vocês, eu aprecio muito e parabenizo o trabalho que a Secretaria faz em todas as suas nas suas formas de trabalhar e suas instâncias de trabalho. Tenho mais contato com o pessoal da educação especial, mas sei que o trabalho de vocês aí é um trabalho com competência, né, e estão sempre procurando fazer o melhor para atingir da melhor forma possível as crianças que vocês têm como responsabilidade, né. Parabenizo toda a equipe, não só da secretaria, mas dos professores que estão envolvidos com esse trabalho, né. Então, para mim é um prazer estar aqui, mesmo que distante, eu me sinto muito próxima de vocês todos aí, né. E, então, assim, eu até combinei com as meninas que eu gosto de falar, mas eu gosto muito de que vocês tragam, junto da minha fala, as reflexões que vocês vão fazendo, as experiências que vocês têm, e as dúvidas que também possam surgir, porque eu acho que isso vai enriquecendo a nosso tempo aqui, né, e não fica só eu falando, e a gente pode fazer trocas que são positivas, com certeza, nesse momento. Eu estou assim, feliz que eu estou conseguindo, coloquei aqui uma forma de estar vendo vocês, eu acho que isso é fundamental, eu tenho dado aula desde março, tanto da graduação, né, que eu tenho uma carga horária grande de aula, e na pós-graduação também, e a maioria dos alunos não tem esse hábito de abrir a câmera, né, então a gente fala muitas vezes só para os nomes deles, ainda bem que a gente até conhece a maioria deles, mas é tão bom a gente poder estar falando e estar vendo vocês, né,
Isso, com certeza, é um diferencial nessa hora de que a gente tem que usar esse recurso do contato remoto para que a gente possa falar um pouquinho e aprender também. Então, acho que é bem importante isso. Assim, ligando a essa questão, eu penso que é importante a gente sempre pensar assim, que nós estamos num momento em que nós estamos saindo da nossa zona de conforto, né? A gente está precisando fazer tudo de forma diferente. Mas esse fazer tudo de forma diferente, ele está relacionado com tudo que a gente já fez antes, né? A gente não pode esquecer que todos nós temos experiências vividas e que essas experiências nos dão competência para que a gente possa tentar fazer diferente nesse momento, né? Nós temos situações em que a gente precisa se adaptar, mas não é fazer o mesmo de forma diferente, é fazer diferente, né? Então, acho que essa situação é uma situação que realmente desestabiliza todo mundo, né? Eu acho que ninguém aqui está numa situação melhor ou pior, nós estamos numa mesma situação, tentando buscar alternativas de poder alcançar alguns objetivos que a gente tem no nosso processo de trabalho, mas de uma forma diferente. Então, acho que isso é um desafio grande, fazer com que a gente saia da zona de conforto, é uma possibilidade de a gente ter muitas aprendizagens, né? Talvez a gente tenha passado por um momento, assim, de luto, vamos dizer assim, né? Do que a gente perdeu, em termos de situação presencial, de relação presencial, mas nesse momento a gente tem alguns ganhos e eu penso que são esses ganhos que a gente precisa valorizar, né? Porque são esses ganhos de agora que vão nos dar a possibilidade de ter aprendido e de ter saído de tudo isso de uma forma diferente, né? Não só ficando se queixando do que a gente está, da forma como a gente está, né? A gente precisa aproveitar essa experiência. Eu entendo que é uma experiência que não veio assim, para não ter um resultado, né? O que a gente está passando, ela precisa trazer resultado, então é isso que a gente tem que procurar, né? E essa situação que a gente está vivendo em termos da educação, né? É uma situação que tem trazido muitos questionamentos, que tem trazido, ao mesmo tempo, muitas possibilidades de trabalho diferenciado. Então, eu entendo que é fundamental que, num primeiro momento, vocês utilizem daquilo que vocês já têm de experiência, né? Que vocês considerem os potenciais que vocês têm como professoras que estão engajadas numa tarefa, principalmente ligada a crianças que têm necessidades especiais, que precisam de um atendimento mais próximo, né, mais especializado no sentido de um acompanhamento mais especializado, e com certeza essa experiência de vocês vai ser uma experiência que vai ajudar muito nesse momento, né? Então, eu preciso considerar isso para que eu possa fazer uma proposta nova dentro dessa possibilidade que eu tenho. Acho que uma semana atrás, mais ou menos, eu escrevi um texto que a gente tem colocado lá no site da consultoria, né, que ela falou que é uma proposta nova que eu tenho de trabalho, a gente está montando essa consultoria e está agora propondo algumas coisas online, remota pela consultoria, e a gente tem discutido muito sobre, porque tem muita gente falando que essa forma de propor o ensino sistematizado nesse momento, estão dando o nome de homeschooling, né? Só que homeschooling não é isso que a gente vai fazer, né? A gente tem que considerar que homeschooling é uma outra proposta, né? A proposta do homeschooling tem a ver com a função dessa família em educar, né? Dessa educação sistematizada. E o que se está propondo hoje é que essa família não seja substituída pela escola, né? Ou, desculpe, a escola não seja substituída pela família. Então, o homeschooling não é isso que está acontecendo hoje. Se as crianças estão fazendo tarefas, têm atividades dentro de casa,
essas tarefas, elas são acompanhadas por pais, elas não são acompanhadas por professores. E dentro do ambiente de casa, elas continuam sendo filhos, elas não são alunos dentro do ambiente familiar, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração, até para que a gente não crie expectativas que não vão acontecer, né? Porque os pais vão continuar sendo pais e as crianças vão continuar sendo filhos naquele ambiente. Eles não vão se tornar alunos dentro de casa, né? As relações parentais, elas vão ter características que vão ser, vamos dizer assim, configuradas também no momento em que essa criança tem uma atividade acadêmica para fazer, né? Vão ser os pais que estão mediando, não vai ser um professor que está ali. Então, eu acho que dentro dessa possibilidade que a gente tem de pensar atividades para essas crianças, nós temos que considerar isso. Considerar essas relações parentais que vão estar presentes e que são diferentes dessa relação professor-aluno no ambiente da escola. Então, eu não posso pensar em atividades em que eu simplesmente substitua e que eu leve ela para o ambiente de casa da mesma forma que ela aconteceria dentro do ambiente da escola, né? E eu penso que isso é uma flexibilidade que eu tenho que ter como professora para que eu possa chegar a essa entrar, vamos dizer assim, lá naquele ambiente familiar de alguma forma, né? Para que eu possa ter um mínimo de um conhecimento que tenha um significado, né? E que talvez o resultado que eu vá esperar não seja o mesmo resultado que eu iria ter se essa criança estivesse dentro da sala de aula. Eu acho que isso é uma outra coisa que a gente precisa considerar, né? O que a gente espera desse processo de utilização desse ambiente familiar em relação ao aprendizado da criança. Porque pode ser que ela não aprenda conteúdos, né, conteúdos sistematizados, mas que ela possa ter outros aprendizados que são também muito significativos para que quando ela voltar no sistema presencial, ela possa usar desses aprendizados que ela vai ter durante esse momento em que é a família que está mediando essas atividades. Então, eu acho que são muitas reflexões que a gente precisa fazer para poder fazer essa adequação dessas atividades em relação à possibilidade da família mediar essas atividades, né? Eu queria, assim, se vocês tivessem alguma questão que já faz parte da reflexão de vocês em relação a isso que eu estou trazendo, que vocês já pudessem colocar para que eu pudesse... Eu não sei se vocês que estão acompanhando o chat conseguem também me passar as perguntas? Professora, com licença, só um minutinho. Pedimos que alguém que está com o áudio ligado, Carlos Alberto Bueno, por favor, desligar o microfone, que ele está dando uma interferência na sua fala. Se puder desligar para nós. Aí. Então, pode continuar, professora, a sua fala, tá? Só pedimos aí para... Acho que já foi desligado daí, tá bom? Então, assim, se você for observando alguma pergunta, pessoal, fiquem à vontade de escrevendo, não perguntas, mas reflexões que vocês fazem também, para que a gente possa ir discutindo isso. Daí você vai me avisando, né? Porque às vezes eu consigo abrir o chat, outras vezes não, e talvez eu não consiga acompanhar ali. Né? Assim, uma outra coisa que eu acho importante, então eu estou trazendo algumas reflexões que eu venho fazendo em relação a essa nova situação que a gente tem, né? Então eu estou trazendo aqui exatamente essas reflexões para que vocês possam tentar contextualizar dentro da realidade que vocês têm, né? Que são coisas importantes, eu penso, para que a gente possa se organizar em termos de atividades que, nesse momento, vocês teriam como tarefa de proporcionar para que esses pais possam realizar junto com essas crianças.
E eu também, e acho que tem uma questão aí também importante, que são assim, vocês estão com a responsabilidade com crianças que estavam em procedimentos dentro do sistema escolar, que eram procedimentos especializados em atender vamos dizer, as particularidades de cada uma dessas crianças, né, que são as salas de recurso, são as escolas especiais, eu acho que é isso, né, que é o foco dessas atividades aqui agora. Então, assim, são crianças que já estão num caminho em que elas precisam de um acompanhamento especializado. Então, na verdade, vamos dizer assim, é um plus a mais em relação a se pensar como essas crianças estão aproveitando esse momento junto das famílias para que elas possam desenvolver algumas habilidades e poder voltar com essas habilidades mais desenvolvidas e poder seguir depois no ensino presencial, né? A gente tem ouvido muitas palestras e lives de profissionais e que pais estão participando e trazendo as suas dificuldades em lidar com essas crianças, né? Porque muitas vezes essas crianças estavam fora de casa durante todo o dia, né? E esses pais tinham pouco contato durante o dia com essas crianças, elas chegavam mais no final da tarde e a rotina era uma rotina de já ir se acomodando para poder ir dormir, e daí no dia seguinte ir para a escola novamente, e agora elas estão 24 horas juntos, 7 dias na semana junto, e isso está, de alguma forma, gerando conflitos nessas relações familiares, que podem, de alguma forma, ser mais um fator que vem dificultando o desenvolvimento dessas crianças. E eu tenho uma preocupação, assim, que no fato desses pais estarem responsáveis por algumas tarefas e eles serem vistos como educadores, né, mas não educadores dentro da função deles como pais, que eles possam criar barreiras, criar obstáculos para essa aprendizagem, onde normalmente não se veria esses obstáculos. Então, isso é uma coisa importante, tanto que eu estava pensando em como propor algumas situações para que vocês analisassem se isso é possível dentro do contexto de vocês. Uma delas seria um comunicado para esses pais, para poder falar um pouquinho sobre qual é o papel deles dentro dessa nova situação, né? Para que eles possam ter, de alguma forma, ter alguma informação do que seria o papel deles, que não, tirando essa função deles de ser o professor, porque eles não vão ser professores. E a minha preocupação nesse sentido é que eles possam, nesse processo em que eles vão estar mediando as tarefas, é aquilo que eu falei, eles possam olhar para uma aprendizagem por um viés que não é o viés da possibilidade de aprender, mas sim da dificuldade de aprender. E possivelmente, talvez, em alguns momentos, essa criança, ela não vai estar com dificuldade de aprender, é o que ela consegue aprender naquele momento. E vocês que estavam em contato com essas crianças e que sabem, não necessariamente, eu não sei se, eu acho que uma outra informação que eu tive, assim, que alguns de vocês não tiveram ainda um contato, ou tiveram um contato muito superficial, ou não tiveram contato com essas crianças que vocês vão ter que encaminhar as tarefas agora, porque isso foi lá no início do ano, né, e vocês estavam em processo de acolher essas crianças para poder começar a fazer um planejamento de atividades presenciais, né? Então, isso é um outro fator importante, né, porque vocês vão ter que considerar, e aquilo que eu falei, vocês vão ter que considerar a experiência de vocês com crianças que normalmente estão nas salas de recurso, com crianças que estão nas sociais e que têm um diagnóstico de transtorno do espectro autista. O que a gente pode considerar de um perfil mais universal sobre essas crianças, para que eu possa pensar nessas atividades? Vai ser muito difícil, pelo que eu entendi da realidade de vocês, que vocês possam considerar
as particularidades de cada criança nesse momento. E talvez vocês vão se cobrar uma tarefa que vocês não vão conseguir atingir. E isso pode fazer com que vocês se frustrem nessa tarefa. E eu acho importante vocês encontrarem caminhos que possam mostrar possibilidades que vocês têm, não dificuldades que vocês têm. Então, talvez pensar nesse perfil mais universal de uma criança que normalmente vai para uma sala de recurso, que dificuldades essa criança tem, que potenciais essa criança tem, né, para que eu possa pensar nessas atividades. Qual é o objetivo de uma sala de recurso, né? A sala de recurso não tem como objetivo eu trabalhar com atividades que são atividades da sala regular. A sala de recurso é exatamente para que eu possa oferecer atividades mais prazerosas para essa criança e, ao mesmo tempo, ela estar desenvolvendo habilidades em que ela vai usar lá dentro da sala regular. Né? A sala de recurso não é uma sala com quadro negro, com carteira uma atrás da outra. A sala de recurso é uma sala que tem que ter de recursos diferentes da sala regular, exatamente para que eu possa desenvolver habilidades que, às vezes, a professora da sala regular não consegue fazer isso de forma tão particularizada com a criança, né? É claro que uma avaliação que é feita com a criança, quando é encaminhado para a sala de recurso, ela especifica algumas habilidades, algumas funções que são fundamentais que sejam desenvolvidas, que sejam potencializadas, né? Mas se vocês observarem, eu não sei se vocês entendem dessa forma, se vocês observarem crianças que chegam na sala de recursos, quando a gente vai ler o laudo dessas crianças, tirando as especificidades de cada contexto familiar, as funções dessas crianças, as funções cognitivas, as funções que envolvem a motricidade dela, que envolvem a linguagem, né, elas normalmente estão mais ou menos dentro de um mesmo padrão, né? São aquelas crianças que ficaram com alguns déficits no desenvolvimento dessas habilidades, talvez lá na educação infantil, e que quando chegam lá no ensino fundamental, que precisam concretizar o processo da leitura e da escrita, são essas funções que estão lá defasadas e que precisam ser ressignificadas nesse momento. Então, eu penso que seria mais fácil para que vocês pudessem pensar em atividades em que vocês considerassem esse perfil mais universal dessas crianças, porque se vocês forem buscar questões muito específicas, talvez vocês não consigam atingir esse objetivo, né? Eu não sei se eu estou sendo correta nessa minha forma de pensar dentro do universo que vocês têm, dentro do contexto que vocês têm, né? Então, por isso que é importante também que vocês me deem esse retorno. E mesmo questão das crianças com síndrome do espectro autista, eu penso assim que eu não tenho assim um perfil especificamente dessas crianças que vocês têm, ou na sala de recurso, ou na educação especial. Se elas são crianças com um espectro autista mais severo, ou elas estão com características de um espectro autista de médio para leve, né? E que eu possa considerar essas características em termos de habilidades que essa criança tem, às vezes de memória, né, habilidades de um raciocínio lógico que a gente observa nessas crianças dentro desse diagnóstico do espectro autista, e que eu possa pensar em atividades em que esses potenciais possam ser utilizados para prender a atenção dela, para que ela possa ter um pouco de motivação para realizar as atividades, né? Então, pensar em que habilidades essas crianças podem ter desenvolvido, que me facilitem, porque é importante, eu entendo, que essas atividades, elas possam começar pelas potencialidades, né? Porque ela precisa criar um vínculo com essas atividades, principalmente nesse ambiente, que é um ambiente diferente em que ela vai realizar as atividades, ela possa criar um vínculo positivo com essas atividades, né? Não entendo que deveriam ser atividades em que colocasse elas diante de um fracasso. Eu penso que teriam que ser atividades que elas pudessem se perceber atuantes dentro dessa atividade,
né? E exatamente para que esses pais que estão mediando a atividade pudessem perceber esse potencial que seu filho tem, né? Porque a minha preocupação é assim, se uma atividade vai dificultar para essa criança resolver, o quanto a visão desses pais vai potencializar essa dificuldade, porque é isso que eu estou dizendo, que eu disse antes, que eles podem enxergar obstáculos e vamos dizer assim, dificuldades aonde não existe, né? E aí a visão deles sobre esse filho vai ficar uma visão muito distorcida e pode atrapalhar mais ainda na relação familiar. Então, a minha reflexão em relação a isso é que eu possa trabalhar com atividades em que eu facilite as relações familiares, porque eu tenho que pensar que lá as relações familiares é que vão sustentar a mediação dessa tarefa. Não é uma relação de professor e de aluno, é uma relação de pai, de mãe e de filho, né, de responsável legal e de filho. Né? É essa relação que vai estar mediando essa tarefa. Né? Então, eu penso que essas reflexões são fundamentais para que eu possa organizar essas tarefas que essas crianças devem realizar, né? Claro que toda uma questão, assim, de mediar a intensidade e a frequência, as meninas me falaram que tem crianças que vão receber toda semana, outras que vão receber de 15 em 15 dias, acho que das salas de recurso, né, que vão receber de 15 em 15 dias, para não sobrecarregar as atividades que ela já tem da sala regular. Então, por isso que eu penso que essas de sala de recurso precisam ser muito prazerosas, né? E elas é que vão dar a sustentação para as atividades da sala regular. Então, acho que são coisas importantes de serem consideradas ao se pensar num planejamento de atividades, né? Eu preciso, assim, saber se isso que eu estou trazendo está, de alguma forma, refletindo em algumas coisas que vocês pensaram, né? Para ver se esse meu raciocínio eu posso seguir por aí, se vocês têm alguma questão, é importante, podem escrever lá, né, no chat, que daí, se vocês ficarem à vontade de falar, vai ser melhor ainda, né? Enquanto eu tomo uma aguinha. A Silvana, quer falar? Acho que o teu microfone está desligado, Silvana. Está ouvindo? Agora sim. Então, a gente está com um probleminha, professora, nós estamos sem internet na secretaria. Como eu não estou na secretaria, acho que eu não sei se as demais conseguiram acessar. Acredito, então, que as meninas não estão conseguindo, acho que elas estão fora, sabe? As demais a Elma está aqui, que eu estou vendo ela. Então, elas estão me mandando mensagem aqui, né? Então, caso porque a Deise estava, né, fazendo a mediação com você, então, caso você precise, nós vamos conversando por aqui, e a gente tá assim, tem várias professoras tentando entrar também, não estão conseguindo, mas é por conta de alguns probleminhas técnicos mesmo, né, que a gente, tá tudo novo para todas nós, né? Com certeza. Então, assim, tem, né, de muita importância que você está trazendo para nós. Porque acho que a transmissão para os outros está boa, é lá na sala onde a gente estava com o computador que não está, mas aqui para cá tá bom, pode continuar. Para mim também tá ótimo agora. Então, assim, a gente, como você falou, a nossa proposta, dentro da nossa instrução, que foi colocado, né, essas atividades de classe especial e sala de recursos para serem entregues de 15 em 15 dias. Nós pensamos, né, por conta disso que você falou mesmo, de sobrecarregar esses alunos para dar um tempo, porque eles já têm dificuldades mesmo, então, assim, a importância de se mandar essas atividades com adaptações, flexibilizadas, né, pensadas, e que não são atividades só de alfabetização, principalmente, né, eu acho que é isso que
que eu queria, assim, que você reforçasse, né, um pouquinho mais, que não é trabalho de alfabetização mesmo da turma, né? Por isso tem o professor de sala de recursos, é para isso que né, é um outro trabalho, então acho que, assim, uma reforçada com relação a isso. E eu penso assim, né, que, veja, eu tenho uma experiência aqui em casa não é minha família, porque a minha filha não está aqui com o meu neto, né, mas ela estava falando esses dias, meu neto está em fase de alfabetização, né, então a escola tem enviado as tarefas e tudo. E o que ela diz, mãe, eu não consigo, não adianta, mesmo que eles expliquem, eu não consigo ensinar isso, né? Então, o que eu posso ensinar para que ele não perca esse vínculo com a tarefa, né? Porque eu acho que aí é uma coisa importante, que a gente precisa pensar, poder essa atividade entrar numa rotina da criança, que ela não perca o vínculo com essa possibilidade dela estar fazendo uma tarefa diferenciada do que aquela, de ficar sentada no sofá vendo televisão, de ficar lá fora brincando com a bola, de ficar jogando no celular, né? Então, assim, que ela precisa manter esse vínculo, porque daqui a um tempo, graças se Deus quiser, ela vai voltar para dentro da sala de aula, né? E essa volta vai ter que ser uma volta em que ela traga esse vínculo novamente para essas tarefas que ela precisa realizar. Então, ao mesmo tempo que, como eu disse, né, minha filha disse, eu não consigo fazer isso, que outras tarefas? Falei, bom, você tem que falar com a escola do teu filho. Eu posso até dizer algumas coisas, mas eu acho que é importante a escola do teu filho ficar sabendo que você está com dificuldades em relação a isso. Então, eu penso que um canal aberto com os pais, eu acho que isso vocês têm, é bem importante, né? Porque as informações que esses pais trouxerem da dinâmica dessas atividades dentro de casa, vão, de alguma forma, referenciar para que vocês possam dar continuidade àquelas atividades, né? E a gente pode entender, assim, que, por exemplo, para a questão da alfabetização, tem muitas atividades que não são atividades de eu ensinar encontros vocálicos, encontros consonantais, né, palavras que podem ajudar essa habilidade, né, que vão desenvolver habilidades que vão sustentar depois essa capacidade, que às vezes a criança vai começar a ler em casa, mesmo sem estar nesse momento de isolamento, porque ela vai ter habilidades que estão sendo desenvolvidas, e não vai estar perdendo o vínculo com essa tarefa de um determinado momento do dia, ela sentar lá, ela fazer uma tarefa mais estruturada, e também poder, eu acho que isso é uma coisa importante, de vocês, de alguma forma, eu tenho até uma proposta aqui, mas de alguma forma vocês terem algumas informações desse ambiente da casa, para que vocês possam pensar em algumas coisas que esses pais podem utilizar do dia a dia deles, né, de coisas que eles já têm em casa, porque eu acho que uma outra coisa importante é assim, eu não posso propor tarefas em que esses pais tenham que ir atrás de material, né, e que muitos deles, talvez, eles não vão ter essa possibilidade. Então, quais são os materiais que esses pais têm dentro de casa? Né? Eles têm revista, eles têm garrafa PET, eles têm caixa de pasta de dente, caixa de papelão, eles têm grampo de roupa, as próprias roupas da criança, né? Em termos de classificar, de fazer classificação, os próprios brinquedos da criança. Então, de que forma eles podem, porque eu acho que aí é que a gente precisa, e eu tenho, assim, passei pela mesma dificuldade, talvez essa dificuldade vocês também tenham, porque eu tive, por exemplo, numa matéria que eu tenho no curso de psicologia, eu tive que trabalhar a dinâmica de grupo, né, dentro da avaliação psicológica, é um tema que eu trabalho lá. Então, eu tive que desconstruir aquela forma como eu tinha para trabalhar dentro de sala de aula e pensar como que pelo computador eu ia trabalhar a dinâmica de grupo. E eu fiz uma dinâmica de grupo com os alunos no computador, né? Claro, era a via que eu tinha, estava todo mundo ali logado e tudo, deu para fazer, né? Eu precisava montar um quebra-cabeça com esses alunos dentro, num dos temas que eu tinha que trabalhar.
eu bolei como... Então, eu tive que desconstruir o que eu tinha, que eu fazia presencialmente, e eu precisei construir de uma outra forma para eu fazer nesse momento, né? Para atingir o objetivo que eu precisava. Então, assim, talvez eu não vá conseguir, no caso de vocês, mandar aquelas mesmas tarefas que eu tinha em sala de aula, com aqueles materiais que eu tinha em sala de aula. Mas como é que eu posso atingir? Porque eu penso assim, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, porque quando eu começo a falar, meu pensamento é rápido e eu vou falando. Eu fico pensando assim, quando vocês montam uma tarefa para fazer presencialmente, né, vocês sabem que aquela tarefa, ela vai desenvolver aquelas habilidades. Então, por exemplo, eu tenho lá um jogo de memória, vamos que na sala de recurso eu uso um jogo de memória. Eu sei que só a memória visual não é a única habilidade que aquele jogo vai desenvolver. Porque quando eu planejo trabalhar com determinada atividade, é porque eu sei quais são as habilidades que elas podem ser desenvolvidas. Então, eu penso que vocês vão ter que lidar muito com isso. Por isso que eu falo de vocês pensarem nesse perfil dessa criança de sala de recurso, né? Para pensar assim, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver e que, nesse momento, esses pais podem mediar para poder ser desenvolvido. Eu preciso desenvolver habilidades de coordenação motora ampla, né? Então, assim, ao invés de eles jogarem bola na sala, eles podem jogar bola dentro de casa, e essa é uma atividade que eu posso propor para os pais, eles jogarem bola junto com as crianças, né? Uma corda em casa, né? Tem essas garrafas PET, vocês podem fazer um lixo, né? Então, vamos pensar no jogo de uma garrafa PET. Você tem a possibilidade de ter várias almofadas dentro da casa, faça um circuito de atividades que essas crianças possam pular nas almofadas, jogar a almofada para cima e pegar. Eu entendo que é uma coisa nova e que não é fácil de a gente pensar, porque vai ter que ter um outro raciocínio, mas talvez seja um ganho que a gente vai ter no sentido de manter esse vínculo com tarefa, manter essas habilidades ativadas e favorecer a relação desses filhos com esses pais. Eu acho que três questões assim bem importantes se eu me predispor a trabalhar com essas tarefas de uma forma diferenciada, né? E pensando muito mais nas habilidades do que na tarefa. Eu acho que isso é importante. Quais são as habilidades? Vamos voltar agora um pouquinho para a criança com o espectro autista, né? Sim, que tarefas eu posso pensar em que uma criança do espectro autista que mantém uma atenção muito pequena, às vezes, né, eu não posso pensar numa tarefa em que ela tenha que despender de processos atencionais que vão ser muito difíceis para ela. E é nesse sentido, assim, daí eu vou propor uma coisa que ela vai ter dificuldade, por que eu vou propor isso, né? Então, eu preciso propor, e talvez aí que eu também penso numa questão importante, que é um comunicado para esses pais de qual é o papel deles nesse momento. Né? Eu acho que precisa esclarecer para eles qual é o papel deles. Eu não sei se vocês teriam condições de fazer um comunicado por escrito, de que forma isso poderia acontecer, mas eu acho que seria bem importante que esses pais tivessem claro para eles qual é o papel que eles têm nesse momento. Para que eles não fiquem ansiosos em querer achar esse papel de professor que eles não vão ter. Eles podem ter um papel de educadores, né, mas não de professores. Né? Então, eu penso que esse comunicado é uma questão, um ponto importante para esses pais, né? Não sei se era isso, Silvana, mais ou menos, que você tinha pensado quando você falou? Isso. A gente sempre, né, comenta sobre isso, sobre principalmente as habilidades nesse momento, né? E acho que essa questão que você falou ali,
da gente aproveitar o trabalhar com aquelas questões que os pais têm em casa, né, naquele momento, vamos, da classificação, né, lavando uma louça, né, por exemplo, olha, vamos classificar as colheres, os garfos, as facas, né, por cores, né, como você falou, isso aí é bem legal, é o que a gente, né, tem pensado e conversado com algumas coordenadoras, alguns professores já relacionados a isso, né. Uhum. E a gente tem que pensar, acho que uma coisa também, né? Quando eu falo disso, das relações parentais, essas relações que vão fundamentar a mediação nessa tarefa, os pais não vão mudar de uma hora para outra, né? Eles não vão agora se tornarem pais facilitadores se eles nunca foram pais facilitadores, né? A gente sabe ver nas questões subjetivas de cada criança, o quanto essa família, né, esses responsáveis, eles fizeram esse papel de facilitadores, ou eles fizeram um papel de um autoritarismo tão grande que fizeram com que a criança não conseguisse sair daquele lugar de doença que ela está ocupando dentro daquela família. Então, não é de uma hora para outra, não é nessa situação que isso vai mudar. Então, se eram pais facilitadores anteriormente, se esse time parental era facilitador anteriormente, ele vai ser muito melhor agora para fazer a mediação dessas tarefas, né? Agora, se esses pais antes eram pais negligentes, porque é isso que a gente encontra muitas vezes, né? Pais negligentes, pais que alguns que a gente pode considerar que pela questão até da falta de um conhecimento, eles até tentavam fazer alguma coisa, mas por essa falta de conhecimento não conseguiam fazer. Então, a afetividade é muito positiva, mas não uma afetividade para o desenvolvimento da criança, muito mais para a superproteção dessa criança, né? E esses pais autoritários, eles vão continuar assim. Então, nós não vamos conseguir, infelizmente, mudar. Nós podemos favorecer o desenvolvimento de algumas habilidades nessas relações familiares que vão potencializar e vão ajudar para depois, quando essas crianças voltarem presencialmente. Mas nós não vamos conseguir mudar totalmente essas relações, né? A gente precisa considerar isso, né? Aquela que favorecia é a que vai favorecer mais agora. Aquela que dificultava é a que vai continuar dificultando agora, né? Mas eu entendo que assim, da parte da escola, ela tem que fazer o papel dela, que é possibilitar essas atividades, né? Eu tinha pensado, até eu pus aqui para eu não esquecer de falar as coisas, não sei se vocês conhecem um blog que se chama Lagarta Vira Pipa, vocês já ouviram falar? É de uma mãe de um menino autista. O nome dela é Andrea Werneck, se não me engano. Lagarta Vira Pipa, tudo junto, Lagarta Vira Pipa. E ela lá traz uma proposta de uma sondagem junto aos pais, que eu pensei que era uma coisa que vocês poderiam fazer, né, já que esses pais vão até a escola para pegar as atividades, e que eles pudessem trazer isso, em que ela propõe, assim, a proposta dela é que esses pais façam um quadro, né, e lá tem até assim a figura, a fotografia da criança, o nome da criança, a idade da criança, e que nesses quadros os pais possam escrever, por exemplo, se a criança estivesse falando sobre ela, então é sobre mim, né, os pais vão falar, porque aí vocês vão ter a percepção desses pais sobre esses filhos, porque são eles que vão escrever. Então, se eles estivessem escrevendo como se eles fossem o filho deles, o que o filho falaria sobre ele? Então, seria sobre mim. Depois, assim, coisas que eu gosto. O que os pais percebem que os filhos gostam? Né? Isso pode dar um direcionamento para vocês em termos das atividades, mas também pode mostrar para vocês se esses pais realmente sabem o que os filhos gostam. Né? Outra coisa que ela coloca ali é coisas que me irritam. O que os pais percebem que irrita os filhos, né? Que os próprios filhos se irritam com aquilo. Depois, assim, como me comunico? Como é que os pais percebem que essa criança se comunica com eles?
como me ajude, como me ajuda, assim, de que forma a criança percebe que alguém está ajudando ela. Então, vejo, os pais vão escrever sobre coisas como se a criança estivesse falando. Então, é a percepção dos pais sobre essa criança, né? E daí, assim, quais são as habilidades que eu tenho? O que eu consigo fazer? O que eu posso fazer? Eu posso depois até, porque aqui eu não sei como compartilhar uma tela, alguma coisa, eu não olhei aqui, mas eu posso mandar para a Viviane, para a Silvana, para a Elma depois, ou para Daisy, a Daisy? Não sei se a Daisy, né? Eu posso mandar para elas esse quadro, né? Mas se vocês entrarem nesse blog dessa pessoa, vocês vão encontrar lá. E além de muitas outras coisas que ela coloca de bem legal, né? Há muito tempo já que ela tem esse filho autista, e ela foi desenvolvendo, e ela tem uma luta, assim, uma luta política nessa questão das crianças com síndrome do espectro autista. Né? Então, assim, a minha proposta é que vocês possam, primeiro, fazer um comunicado para esses pais dessa situação, exatamente para diferenciar que não é homeschooling, a homeschooling, claro que talvez vocês não vão falar nesse termo para eles, né? Mas a homeschooling é outra coisa, não é a escola dentro de casa, né? Isso é uma coisa que a gente precisa diferenciar mesmo, porque o homeschooling é um método de educação em que os pais assumem o papel de professor, né? E aqui não é essa situação. Então, assim, qual é o papel desses pais em termos da mediação das atividades? Poder fazer essa sondagem, principalmente por causa daquelas crianças que vocês não tiveram tanto contato, né? E que esses pais possam entregar, seja da forma como eles conseguirem, né? Vocês vão pensar qual é o jeito mais tranquilo para eles, para também não exigir deles, alguns pais talvez com uma dificuldade maior para escrever, né? E tudo, então como é que seria a melhor forma de fazer isso? E aí vocês pensarem em planejamento de atividades com foco nas habilidades, né, para desenvolver as habilidades, e não tendo como objetivo que faça uma diferença dos objetivos que vocês teriam presencialmente, vocês como professoras, e os objetivos que teria essas atividades lá dentro da casa sendo mediada por pais. São objetivos diferentes, né, não podem ser os mesmos objetivos, né? Eu penso que isso, assim, faz uma diferença muito grande, porque se eu continuar com meus objetivos lá de dentro da sala de aula, talvez isso vá frustrar muito o meu empenho em eu buscar atividades e propor atividades, e eu não conseguir atingir aquilo, né? Então, assim, o que esses pais podem fazer como mediadores de atividades em que a criança desenvolva determinadas habilidades, e, mais do que isso, que ela possa manter o vínculo com a tarefa. Eu acho que isso é importante, né? Que vai ter uma rotina, e que dentro dessa rotina, que a casa tem, porque não é vocês que vão determinar a rotina, mas que dentro dessa rotina tenha esse momento, mesmo que a tarefa seja uma tarefa super divertida, de super bagunça, de brincar, mas é a tarefa que ele tem para fazer naquele dia. E aí mantém ele com vínculo nessa tarefa, né? Eu penso, imagino que a maioria das crianças de vocês, elas moram talvez em casas, né, não em apartamento, e isso vai facilitar, porque eles podem usar um espaço que é um espaço fora de casa, né, e que vocês possam pensar em atividades que eles possam fazer fora também, né, se eles têm areia, se eles têm barro, o que eles podem fazer com isso? Né, se eles têm água, apesar de que agora está frio, né, mas, né, o que eles podem fazer com água, né, o que eles podem fazer, por exemplo, com molhar o jornal e fazer alguma coisa, deixar, né, fazer com o jornal molhado, sabe, e depois, eu pensei nisso, né, com revistas, com jornais, com as tarefas domésticas, né, se a gente pensar assim, tem crianças que poderiam ajudar a arrumar a cama,
isso desenvolve habilidades, né? Responsabilidade, planejamento, né? Eu acho que é importante aí a questão de se pensar nas funções executivas, né? Essa capacidade de planejar, de executar, de uma capacidade de focar a atenção em uma atividade. Então, assim, arrumar uma cama, né? A mãe pode, nesse momento, pedir para essa criança ajudar, mas ela não vai ter condição nenhuma. Ela faz o que é possível para ela, nem que a mãe tenha que arrumar de novo, né? Mas ela pode fazer o que é possível para ela nesse momento. Então, talvez sejam tarefas que vocês podem descrever para esses pais, né? Em que eles podem ir tentando fazer nessa rotina do dia a dia. E daí, assim, com as próprias roupas, né, vamos lá arrumar as camisetas de uma cor, de outra, as calças, diferenciar as calças da camiseta, o que é o moletom, o que são as meias, né, e fazendo lugares dentro de cada realidade. Isso a gente pode dar sugestão, mas eles vão ter que adequar a realidade que eles têm, né. Utilizar, como a Silvana falou, todas essas possibilidades de tarefas domésticas no sentido dos próprios utensílios que se tem dentro de casa, né, que você falou dos talheres, que pode ser utilizado, os brinquedos que a criança tem, né, que ela pode também trabalhar com classificação, com organização desses brinquedos. E eu também pensei, deixa eu só... nisso das tarefas, né, que a importância dessa explicação, e uma outra coisa que eu estava pensando aqui, quando eu falei de pedir para que os pais soubessem qual é o papel deles, a gente também não sabe como que esses pais estão transmitindo para essas crianças nesse momento, o porquê que isso tudo está acontecendo, né, por que elas estão em casa, não estão indo para a escola. Então, de alguma forma, essas crianças têm um entendimento, pode ser que não seja um entendimento que nós tenhamos, mas que essas crianças, algum entendimento elas têm. Então, será que esses pais, de alguma forma, também explicaram para essas crianças por que agora essas tarefas estão sendo feitas em casa e não estão sendo feitas na escola? Por que ela não está indo para a escola? Né? Por que hoje todo mundo está preocupado com isso? Então, talvez sejam algumas coisas que pode ser contado com uma história, pode ser... hoje saíram, né, até mesmo via online, remota, virtual, alguns livros de história para crianças para contar sobre o coronavírus, né, desenhos e tudo que podem ser utilizados, né, que eu acho que seria também uma outra forma, se esses pais têm possibilidade de ter esse acesso, né, ou se na escola tem possibilidade, talvez, de imprimir algumas, eu não sei como é que vocês têm essa possibilidade. E tem 3 canais do YouTube, não sei se vocês conhecem, que é Tempo Junto, Manual do Mundo e Fit Dance. Fit, D-F-I-T, Dance, né? Que são canais do YouTube que mostram atividades que podem ser feitas em casa, né, atividades diversas, essas que eu digo que pode ser feito com o que você tem em casa, né, que você não precisa usar materiais diversificados e que você vai ter que ir atrás dos materiais. Por que eu pensei em trazer esses canais? Oi, pode falar. Professora, só um minutinho. Você pode Posso repetir? É que... faz favor, só para tomar nota. Você quer que eu repita o nome dos canais? Isso, Tempo Junto. Eu posso passar para vocês depois, eu passo para vocês vocês poderem passar para os professores, tá? Okay. Mas eu posso repetir. Tempo Junto, Manual do Mundo e Fit Dance, F-I-T Dance, de dançar, Fit Dance. Deu? Ok, deu certo, obrigada. Porque assim, por que eu trouxe assim, né? Vocês podem ter pensado, mas trouxe coisas... Porque eu penso que é muito mais fácil vocês terem essas referências e vocês ir buscar as atividades e pensando nessas reflexões que a gente fez,
do que eu aqui trazer atividades prontas para vocês pensarem, porque a realidade vocês vão encontrar, né, daquilo que seria importante para vocês encaminharem para os pais, dentro disso tudo que a gente fez de reflexão, do que eles podem usar dentro de casa, que eles não são os professores, que eles precisam manter a rotina, mas é uma rotina de rotina familiar, não é uma rotina de escola, que eles precisam manter o vínculo com a tarefa. Não, eu acho que essas reflexões são fundamentais, e que vocês precisam considerar as habilidades da criança. E tem um outro, eu não sei se a gente pode dizer que é um blog, mas é um endereço eletrônico, que é Word Wall, que é assim, Word de palavra, e wall de parede, tudo junto, Word Wall, né? E que também, entrando lá em comunidade, tem muitas tarefas, é muito legal, tá? Ele é um site, acho que é canadense, se não me engano, mas ele tem lá um idioma que é português, porque o pessoal de Portugal também está traduzindo, e daí fica fácil de entender, né? Porque tem muita coisa que está em inglês, mas tem a possibilidade por ter em Portugal, de também colocar o português. Porque lá também assim, tem tarefas que precisa organizar algum material, mas que vocês podem tirar ideias de lá para poder propor essas tarefas para colocar dentro do ambiente familiar, né? Eu queria que vocês me perguntassem alguma coisa, ou falassem se é isso mesmo. Acho que a gente tem mais... Oi, professora. Todo mundo resolveu falar agora. Aí, tá bom, professora. Então, agora, né, nós abrimos aqui para os professores, coordenadores que queiram fazer alguma pergunta, que possam estar perguntando, né, diretamente abrindo o microfone, né, devagar aí perguntando, ou colocando no chat, tá? As perguntas, mas seria bem interessante, assim, que vocês colocassem, né, alguma questão que a professora pudesse colaborar, tá bom? Fiquem bem à vontade aí para... Oi, eu sou a Alessandra, lá da Periferia. Alessandra, oi. Então, o meu aluno, ele é da educação infantil e ele tem deficiência cognitiva. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com ele, porque ele entende tudo que eu falo, mas ele não fala. E ele também tem um pouco de deficiência motora. Eu queria saber como que eu posso estar adaptando as atividades com ele, principalmente porque a professora de educação infantil trabalha agora com muitas cores e muito trabalho manual. Tá, então, Alessandra, assim, ele está com você na sala de recursos. E eu sou apoio dele. Ah, você é apoio, tá. E ele está na educação infantil. Educação infantil, ele tem 5 anos. 5 anos. Então, veja, a educação infantil já tem por si só vamos dizer assim, a tarefa de desenvolver habilidades, né? Então, ela tem esse objetivo, essa função de desenvolver as habilidades. Essa criança, quando você diz que ela tem uma deficiência cognitiva, ela foi avaliada com deficiência intelectual. Isso, intelectual, cognitivo e global. Mas ele anda, o desfraude dele estava acontecendo na escola. Uhum. Ele anda, ele compreende o que a gente fala, ele tenta se comunicar, ele se dá muito bem com as crianças da sala. E tudo que é para se comunicar através de gestos, ele consegue, mas ele não consegue sentar e realizar uma atividade sem intervenção. Uhum. Então, na sala a gente trabalhava mais com ele com massinha, colocar pecinhas no arame, né? Ele estava fazendo. Só que agora, nessa situação, eu vejo mais difícil adaptar as atividades que a professora manda. Uma vez que ela trabalhou essa semana, não tinha todas as cores, ela trabalhou com cores. E muita oralidade. E ele já não acontece isso com ele. Eu queria saber como que eu consigo mediar essa... Então, assim, você teria como orientar esses pais, porque eu acho que aí depende muito da orientação para os pais também. Porque pode ser que esses pais estejam não facilitando esse desenvolvimento, talvez, de um início de moralidade dele. Posso falar? Né? Pode, claro.
Ele frequenta a PAI no período Aham. voluntário da escola. A mãe sempre manda as atividades que ele faz na PAI, mostra os vídeos que ele faz na PAI. Aham. Então, a mãe é uma mãe bem compreensiva e que trabalha muito com ele. Aham. É bem preocupada nesse sentido de desenvolver, do desenvolvimento dele. Uhum. Mas então, assim, você está dizendo que a mãe tem possibilidade de trabalhar com essas tarefas em casa, né? Talvez, assim, por isso que eu falo muito da questão de que o objetivo de vocês agora talvez não seria esse objetivo que vocês teriam em sala de aula, mas se a mãe consegue trabalhar com atividades em casa, eu acho que é intensificar essas atividades que a mãe consegue. Eu acho que é intensificar essas atividades que a mãe consegue fazer. Mas uma coisa talvez importante de orientar essa família é que ela possibilite a expressão da oralidade da criança, né? E talvez isso seja uma coisa que pode estar dificultando, porque possivelmente todo mundo já sabe o que ele quer sem ele precisar falar nada. Né? Então, assim, todo mundo responde para ele sem ele precisar falar. Pode ser que ele tenha um atraso na linguagem, né? Possivelmente sim, mas quem sabe com essa outra atitude dessa família poder favorecer um pouquinho mais que ele se desenvolva, alguma habilidade oral ele possa desenvolver, né? E isso esteja sendo dificultado talvez por essa família que atende bem, que consegue desenvolver, mas que como ele já sabe o que ele quer, ela vai fazendo sem deixar com que ele fale, né? E talvez vocês pensarem em atividades, já que essa mãe é uma mãe participativa, uma mãe que faz, em atividades bem diversas, sem ter esse compromisso com aquele compromisso que vocês tinham em sala de aula, né? Mas que ele possa continuar desenvolvendo, por exemplo, assim, a mãe consegue comprar um macarrão de letrinha, né? Em que ele possa separar algumas letrinhas, né? E que esse macarrão ele possa colar num papel e depois passar uma tinta em cima, né? É uma coisa assim, a mãe consegue fazer com que ela tenha um rolo de lã e ela faça uns buraquinhos pega uma tampa de uma caixa de sapato, fure essa tampa da caixa de sapato e ele consiga passar a lã ali por dentro da caixa. Eu posso estar mandando para ela aquele livro sensorial? Sim, pode, né? Porque por isso que eu digo, são atividades que talvez sejam prazerosas para ele, né? E ela pode pegar, por exemplo, um pouquinho de feijão e arroz e fazer com que ele juntar o feijão e arroz e que ele separe o feijão e arroz. Eu estou aqui colocando, né, mas assim, coisas que seja fácil para ela mantém o vínculo dele com algumas tarefas, mas não necessariamente com aqueles objetivos que vocês tinham em sala, né? Professora, até para que todos possam... Oi, desculpa. Até para que todos possam participar, tem mais uma pergunta também da Isabel, ela quer colocar. Daí eu acho que ela pode abrir o microfone e perguntar, daí quem sabe pode ser um complemento também na sua fala, né, até para não ficar muito tenso pelo nosso tempo, mas aí a Isabel pode estar abrindo o microfone e fazendo a pergunta, tá bom? Ela colocou no chat ali que quer perguntar. Pode ficar bom. Então fala, Isabel. Boa tarde. Oi, Isabel, tá aqui bem na minha frente. Oi, prof. Vendo. Então, o meu, na verdade, não é uma pergunta, só queria compartilhar, tá? O que ocorreu na escola. Eu trabalho na escola Gonçalves Ledo, né? E esse fato ocorreu antes de eu começar a ser o apoio dessa aluna, tá? É uma aluninha, ela chegava no início, ela gritava bastante, ela queria escapar da sala, né? Toda aquela situação de pré-1, né? Primeiro contato com a escola. E daí, no início, era a prof. Luciane, né? Tem uma paciência, tem um carinho muito grande, e a tia ficava junto, porque não tinha ninguém para ficar com a menina até então, né? E daí a professora foi trabalhando com ela e tentando e contornando, não só ela, de choro, aquela situação que a gente vive mesmo na educação infantil, né? E daí, de repente, a professora começou a desenhar no quadro, né? Alguns objetos e animais, e ela começou a falar. Aí a tia olhou para a criança e começou a chorar,
Daí a professora falou, o que houve? O que aconteceu? Né, para ela, Cleuzinha, daí ela pegou e disse assim, ela fala. Daí a professora veio e falou assim, mas ela fala, e ela fala muito bem. Aí a tia disse que chorou muito, e disse que não sabia que a menina falava, sabe? Ela é muito esperta, sabe? Assim, você dá um quebra-cabeça para ela senta ali, em poucos segundos, um piscar de olhos, ela já montou o quebra-cabeça, daí de repente ela olha, daí, como diz, ela percebe que ela montou, ela joga tudo de novo. E no início ela jogava para baixo da mesa, né? Daí eu falava, ó, vai lá, vamos lá, fazia ela ir lá, ajudar, juntar, trazer de volta para a mesa. Daí ela acabava depois, ela contornava essa situação, né? Só que eu achava interessante assim, ela montava, daí ela virava tudo, desmontava, daí a pouco ela montava tudo, e assim ela ficava um bom tempo. E eu deixava ela ficar. Quanto ela queria ficar ali com o quebra-cabeças, eu deixava. Mas eu achava interessante, assim, a rapidez com que ela aprende, sabe? E essa questão da tia não saber que a criança falava, né? E talvez, assim, quando você fala da rapidez, né? Quando você fala da rapidez que ela aprende, a gente pensa assim, ela tem um raciocínio lógico que é capaz de pegar a informação que ela tem, fazer um processamento dessa informação e dar uma resposta adequada. E o fato, talvez, dela não falar, ela está, de alguma forma, controlando esse ambiente dela. Né? Ela controla, então ela tem essa capacidade de interpretar esse ambiente e agir de uma forma que ela está controlando todo mundo, né? Porque ela tem um raciocínio lógico. Então, quando essa tia diz que ela fala, será que em casa ela não ficava sem falar? Assim, entendi, né? Até para controlar esse ambiente? Não parece que... Hoje ela grava, assim, vídeos, como diz a mãe, né? Quando eu consigo, que ela deixa, ela grava os vídeos e manda para mim, sabe? Ela falando, ela ali, respondendo a mãe. E fala muito bem, a mãe ficou muito, nossa, muito satisfeita. Que legal, que legal. Aconteceu isso, né? E daí, quando eu cheguei logo na sequência para ficar com ela, né? A professora me contou essa história. Eu falei, que bom, então já sabemos que ela fala. Né? Então, e a nossa interação, graças a Deus, estava sendo muito bem. E eu procuro manter esse contato com ela. Tá? É só isso que eu queria falar. Obrigada, Isabel, obrigada. Oi, professora. Fala. Você quer finalizar? Quer falar mais uma coisinha? Eu ia falar uma coisa quando a Alessandra estava falando, eu acho mais interessante também para fazer um levantamento com a família, quando vocês forem, eu acho, assim, a minha ideia, né, de que vocês façam essa sondagem, é perguntar que tipo de brinquedos essa criança tem em casa, porque eu acho que isso pode facilitar para vocês, para ajudar vocês a pensarem nas atividades. Né, se tem algum jogo, se tem brinquedo, além de pensar nesses materiais, que são materiais que a gente tem em casa, tipo sucata, que a gente fala, né, que eu acho que dá para fazer muita coisa com as sucatas, também perguntar que tipo de jogos, de brinquedos que tem, né, só isso que eu queria completar. Ótimo. Professora Maria Ângela, eu quero agradecer muitíssimo, eu acabei intermediando aí em nome de toda a equipe aqui do SEMAI, o pessoal até se aproximou um pouquinho aqui para agradecer a tua disponibilidade. Estou vendo a Sueli ali. Essa conhece, né? Estamos saindo por conta de abrir espaço para que todos participassem, nós desligamos as nossas... Isso. Saímos e ficamos só num grupo só. Não sei se entendeu bem. Entendeu bem que ela está de máscara, né? Entendi, sim. Então, ótimo. Então, assim, eu quero agradecer também a presença de todos os professores, e a gente quer também estender o nosso pedido de desculpas para muitos professores que tentaram entrar, muitos entraram só no finalzinho. Nós estamos, assim, tudo é muito novo, como a professora também está colocando aí, a gente está tendo que se reinventar e redescobrir e reaprender essas questões tecnológicas aí também, e a internet aqui para nós caiu diversas vezes, então a gente não conseguiu liberar a permissão porque a gente estava sem internet, e a reunião estava correndo, e a gente não conseguia acessar. Então, a gente pede desculpas por isso, está sendo tudo muito novo, porém, está gravando,
Então, a gente vai disponibilizar esse link, toda a fala bem completa da professora Mariângela, que veio aí dar dicas que acredito que vai ser fundamentais para o nosso dia a dia. Sabe, professora, até conversando aqui com a equipe, a gente vê, assim, a importância realmente da tua fala. Nós gostaríamos muito, já estávamos, né, combinando de que a senhora viesse fazer um trabalho presencial aqui em Telêmaco Borba, junto às professoras da educação especial, e nós torcemos para que até o final do ano ainda consigamos fazer isso, né? Isso. Vamos ter fé, vamos ter fé. Isso, é isso mesmo. Temos essa esperança, né, em dias melhores, e que até o final do ano você possa vir estar com a gente. Com tá? certeza, com certeza. E assim, a todos os professores, eu sei que todas as ideias aí da professora acaba suscitando também algumas dúvidas, ou também a vontade de compartilhar algumas questões. Então, diante disso, nós vamos estar marcando uma reunião com todos da educação especial, vamos estar daí divulgando bem certinho lá no grupo, tá? Aí a gente vai estar fazendo uma fala bem específica também de orientações do SEMAI para com cada um de vocês aí, tá? Para que vocês possam estar fazendo essas perguntas também mais específicas do nosso município. Aí a gente pode estar fazendo essa ponte, tá ok? E aí você pode, Viviane, qualquer coisa, vocês me mandam pelo WhatsApp, a gente conversa, se precisar de mais alguma orientação para vocês passarem, né? Me coloco à disposição. E eu agradeço mais uma vez, sabe, professora, na tua fala eu vejo assim que é um tempo mesmo, eu falei também na reunião passada e me vem isso no coração novamente de falar, é um tempo de empatia também, porque da mesma forma como a senhora coloca que nós precisamos identificar atividades que sejam possíveis, que os pais consigam realizar com seus filhos, porque eles não são professores, eles não são pedagogos, quem dirá especialistas, né, em educação especial, alguma questão assim, eu vejo assim que tudo isso está sendo muito novo para os pais. Eu até brinquei na outra reunião que até eu, enquanto mãe, também estou descobrindo meus filhos, né, mesmo que a gente ame, a gente goste, mas é um tempo em que a gente tem que redescobrir eles, porque a gente está vivendo um tempo tão intenso junto com eles, que são perguntas que, às vezes, um professor pode fazer que desperta um novo vínculo com os filhos. Então, assim, é muito importante esse contato, esse olhar dos pais, principalmente aqueles pais que têm resistência a questões de habilidades, de dificuldades, de deficiência dos seus filhos. Aí, às vezes, algumas perguntas, olha, ele consegue fazer isso, como que ele está nisso, o que irrita ele, como você deu, né, algumas dicas de algumas perguntas, onde os pais vão poder observar seus filhos cuidadosamente. A gente diz que não importa a quantidade de tempo que os pais têm com os filhos, mas a qualidade do tempo que tem com eles, não é mesmo? Então, foi muito, muito importante. Que bom. Eu também fiquei muito feliz, agradeço muito vocês, todos que estão aí, né, e me coloco à disposição. Espero que vocês todos fiquem bem, tenham saúde, né, cuidem-se, porque a gente acompanha aqui, sabe que Telêmaco também estava, assim, com casos importantes, né, e então que todo mundo se cuide e tenha saúde. Muito obrigada mais uma vez, desejamos porção dobrada para você, muita saúde, muita luz, e que nós possamos aí pessoalmente poder dar um abraço, né? Isso, com certeza. Sintam-se todas abraçadas, tá? Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.